Paz, irmãos. Irmãos, eu queria conversar um pouquinho hoje sobre tipo textual, gênero textual e figuras de linguagem que a palavra de Deus mostra. Nós temos tipos textuais na palavra de Deus. Nós temos textos narrativos, nós temos textos dissertativos, nós temos textos descritivos e nós temos textos injuntivos. Nós temos os 4 tipos de textos nas Escrituras. Entretanto, é óbvio que nós não temos textos puros. O que eu quero dizer por isso? Nós temos textos que a predominância é narrativa, com características descritivas, ou então características dissertativas, ou então características injuntivas. Como também nós temos textos dissertativos, formato narrativo, com característica descritiva e característica também injuntiva, tá? Lê-se aí injuntiva, compreendendo que são textos onde nós temos aplicações, que é os chamados textos parenéticos, não é? Onde nós temos textos aplicações sobre textos argumentativos, não é? Dissertativos, ou seja, onde você vai ter a apresentação de uma doutrina, de um padrão, certo? Um estabelecimento da razão por que aquilo deva ser obedecido, e logo abaixo ou posteriormente você vai ter as aplicações práticas desse texto, ou seja, um texto que ele tem um formato dissertativo, que depois ele vai assumir um formato injuntivo, certo? Nós também temos gêneros textuais, aí tem muito gênero textual. Muito gênero textual. Há uma confusão quando se faz entre tipo textual e gênero textual no que diz respeito à narrativa. Há muitos manuais e muitas pessoas que acham que narrativa é um gênero textual, né? E também tem essa discussão, parece que é antiga, sobre isso. Entretanto, para nós compreendermos as coisas, é necessário que a gente ponha as coisas nos seus devidos lugares, ou seja, narrativa como tipo textual. Tá? Agora, se eu sei que a narrativa é um tipo textual, então cabe agora eu perguntar o seguinte: bom, se eu estou diante de um tipo textual narrativo, qual o gênero dessa narrativa? Então, esse gênero pode ser uma tragédia, certo? Como, por exemplo, A Queda do Homem. Esse gênero pode ser uma epopeia. Esse gênero pode ser uma narrativa, né, etiológica, ou seja, um texto onde ele nos remete e ele nos fala sobre a origem de determinada coisa, etiologia. E além do narrativo, né, nós temos outros gêneros, oráculos, profetas, poesia e uma série de coisas, tá? Nós temos muitos gêneros, muitos gêneros mesmo. No mundo secular nós temos catalogados mais de 4.000 gêneros, tá bom? Então é necessário que nós tenhamos um bom material exegético para determinarmos sobre isso. O excelente livro do Cássio Murilo não é, vai falar um pouquinho sobre isso, certo? Onde ele vai estar trabalhando essa questão dos gêneros também, certo? Além disso, tipo e gênero textual, nós temos também as figuras de linguagem. E aí nós temos um bocado de figura de linguagem na escritura. Nós temos textos onde aparecem figuras de linguagem, por exemplo, quando se refere ao Senhor Deus de forma antropomórfica, não é? Antropos, homem, morfê, forma de homem, antropopática, que coloca sentimentos em Deus. E quando se fala isso, não é que Deus não tenha sentimento, é a forma de descrever esses sentimentos, tá? Nós temos textos que empregam linguagem zoomórfica. Por exemplo, Satanás considera como serpente, leão. O próprio Senhor Jesus Cordeiro de Deus, leão da tribo de Judá. Nós temos texto também que fala na perspectiva teriomórfica, certo? A ideia de dragão, por exemplo. Nós temos linguagens de personificação,
nós temos sinedoque, nós temos metonímias, nós temos parábolas, nós temos símiles, nós temos metáforas. Então são uma série de estilos, né, de figuras de linguagem. Existe material também muito bom que retrata sobre isso. Então, irmãos, vejam bem, a minha ideia aqui não é estar trabalhando cada tipo textual, cada gênero textual, cada figura de linguagem, mas sim falando que nós temos isso nas Escrituras. Então, veja bem, eu não posso fazer uma leitura da palavra de Deus numa perspectiva literalista, achando que tudo que está posto é daquele jeito. Veja bem, quando eu faço essa afirmação, eu não estou dizendo aqui que algo é mentiroso, que algo é mítico no sentido, né, antigo de compreensão. Não é quando se vê algo como sendo mentiroso, não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é da seguinte forma, que o Espírito Santo, né, ele deu essa capacidade aos homens de escreverem textos e terem essa riqueza, entendeu? De terem essa riqueza. Por exemplo, você tem um texto, tipo textual narrativo, com nuances descritivas. O que eu quero dizer com isso? Você tem um texto que você está narrando e o texto chega em determinado personagem, né? Ele agora vai descrever, por exemplo, as características do protagonista ou do antagonista. Então você tem um texto narrativo com característica descritiva. E nessa perspectiva descritiva aqui, quando o texto assume essa perspectiva descritiva, certo? O texto utilizou-se de figura de linguagem. Tá bom? Então o texto usou de figura de linguagem, por exemplo, é zoomórfica. Deixa eu falar aqui o que eu quero dizer com isso. Você tem lá a narrativa da queda. Então você chega ali um momento que você vai ter uma parte descritiva, descrevendo a respeito de um personagem que o texto sagrado, usando a figura de linguagem, identificará esse personagem como sendo uma cobra, uma serpente. Certo? E o texto vai começar a descrever a serpente. Então, você vai ter determinada corrente que vai dizer que o texto está falando de uma cobra de fato e verdade. Não é? E você, com isso, você vai assumir alguns problemas teológicos que, no meu modo de analisar, são sérios, né? Como, por exemplo, quer dizer que o Satanás se apresentou em formato de uma cobra, a não ser reptiliano, certo? E sinceramente isso aí está mais para alienígenas do passado, né? Ou então eram deuses astronautas, né? Civilizações antigas que falam que seres de outros planetas vieram em formato reptiliano. Ou então você vai dizer que Satanás possui uma cobra, que sinceramente eu acho isso de uma complicação. Porque como é que eu vou admitir que uma criatura de Deus antes do pecado, certo? Quando Adão era, em sua totalidade pleno, vice-gerente da criação, tomava conta do jardim, tinha colocado nome nos bichos, então você tem um ser de fora da criação, né, do mundo, certo? Um ser de fora que entra nesse paraíso, certo? E que ainda se possui uma cobra, certo? Ou então você pode ver o texto como um texto verdadeiro, um texto real, mas um texto que está descrevendo, sim, que quem estava ali era Satanás, certo? E que você tem ali uma descrição de um texto narrativo, né, que utiliza esse tipo textual descritivo e usa uma figura de linguagem zoomórfica, identificando aquele personagem como sendo cobra, não é? E lá o próprio texto de Apocalipse vai falar isso, né? A antiga serpente, o antigo dragão, vai falar isso aí, certo? Então você tem esse exemplo aqui que eu estou dando. Há alguns que não vão aceitar esse exemplo, que aderem a outra corrente, e que por aderir a outra corrente devem também ser cônscios de suas dificuldades e não fazem aquela questão que muitos fazem, né? Começam a interpretar o texto de um determinado prisma, quando chega nas dificuldades naturais dessa interpretação, eles migram para os pressupostos de outra linha interpretativa. No meu modo de ver, isso não é muito legal não, sabe? Eu acho que a gente precisa ser coerente.
ou a gente começa a fazer a interpretação de forma correta, ou não. Agora, o que eu não posso fazer é começar de um jeito e quando chegar nas implicações daquela minha interpretação, eu migro para outra que não apresenta tantas dificuldades. Não, se eu começo com a linha interpretativa, eu devo seguir, devo ser coerente com ela. Bom, devo ser coerente com ela. Então, pessoal, nós temos os tipos textuais, gêneros textuais, as figuras de linguagem, como eu já falei, certo? Nós temos material para isso. E é necessário que a gente, quando for estudar a escritura, certo? Que a gente, irmãos, a gente tenha essa perspectiva na cabeça. Eu estou lendo um texto. Eu estou lendo um texto que não surgiu por acaso, não surgiu de forma aleatória. Um texto que tem um contexto, um texto que tem um motivo de existir, um texto que tem um Sitzleben, ou seja, tem uma resposta de fé a uma situação que estava sendo vivenciada pelos ouvintes originais. Resposta de fé essa que é dada através do Espírito, pela mediação de um escritor humano, certo? De alguém que escreveu a história. Então eu tenho tudo isso. Então é necessário que eu faça, sim, uma aproximação contextual. É necessário que eu transponha aqueles distanciamentos, né? Histórico, cultural, linguístico. É necessário que eu tenha isso, irmãos, que eu faça isso. Porque eu só vou poder compreender as Escrituras se eu fizer isso. Certo? Eu só vou poder compreender as Escrituras se eu fizer isso. Se eu primeiro ter essa perspectiva de contexto, por que é que o texto existe, é as famosas perguntas, né? Quem escreveu? Por que escreveu? Para quem escreveu? Onde escreveu? E o como escreveu, né? O como escreveu é importante aqui, né? Nessa nossa fala. Porque o como escreveu diz respeito a quê? O como escreveu diz respeito a como é que o texto foi produzido, certo? O que é que levou a produção do texto? Qual o tipo textual? Qual o gênero textual? Há figuras de linguagem no texto, certo? Por exemplo, se nós estivéssemos falando aqui sobre uma poesia, além das figuras de linguagem, qual a estrutura? Aparecer algum paralelismo? Se há paralelismo, que tipo de paralelismo há? Qual é a ideia? Qual é a ideia que as figuras de linguagem querem remeter? Qual a figura de pensamento que essas figuras de linguagem querem me mostrar? O que é que eu tenho que perceber disto? Então, irmãos, a importância é essa, de nós compreendermos as coisas, tá? De uma forma correta. Até porque, irmãos, nós precisamos entender isso, né? A Escritura, ela é um livro, é a inspiração de Deus, ela é a revelação de Deus, palavra de Deus. Mas ela fora dada de forma primeira, não é? A ouvintes originais. E se nós quisermos compreender as Escrituras, nós precisamos compreender, nós precisamos vencer os distanciamentos, certo? E sermos como se fôssemos esses ouvintes originais. Fazendo isto, tendo plena e certeza convicção que o texto, ele quis dizer isto, o que fora dito aos ouvintes originais. Deixa eu só aqui fazer uma observação, principalmente no que diz respeito à profecia aqui, certo? Os oráculos de profecia, oráculos de salvação, oráculos de juízo. A profecia ela assume uma característica bem interessante, e é necessário que eu faça esse adendo aqui, porque, por exemplo, um ouvinte original escutava uma profecia, e por mais que a gente use esse princípio que eu acabei de dizer em relação à profecia, a oráculos de salvação, de juízo, entendeu? Essa profecia, esse oráculo profético, ele pode ter uma dimensão que não se aplique, entendeu? Somente aos ouvintes originais, e tem uma perspectiva maior. Então, nesse sentido também é interessante que eu compreenda que há algo chamado sensu plenius. O que quer dizer o sensu plenius? É eu entender que a profecia fora dada, tem uma aplicação para os ouvintes originais, entretanto, escritores posteriores do Novo Testamento podem usar aquela profecia e estendê-la
a aplicação, a aplicabilidade, tá? Então eu tenho o sensu plenis. Obviamente que quem pôde fazer isso são apóstolos inspirados pelo Espírito Santo, certo? Então aí eu tenho uma aplicação de um texto, tá? Isso acontece muito na fala dos apóstolos em relação ao Senhor Jesus, quando cita, por exemplo, Salmos, certo? Você tem a ideia do Salmo no contexto, entendeu? Aplicado lá a questão do rei de Israel, né? Os salmos messiânicos, os salmos reais de entronização, por exemplo. E você vai ter passagens deste salmo, né, sendo aplicado a Cristo. Agora, como nós compreendemos sim que isso aí é um uso legítimo, porque Cristo é rei, né? Então, você teria um salmo real aplicado também a Cristo, certo? Então, eu tenho essa perspectiva do sensu pleno, né? Tem a perspectiva também da relação profecia-cumprimento, da relação tipológica e antipológica, certo? Tipo e antítipo, que acabam tudo sendo recursos da linguagem, entendeu? Que a escritura fora dada. Irmãos, a hermenêutica é algo sério, é algo sério. E é algo que, se nós quisermos compreender, nós precisamos sim estudar, entendeu? Nós não podemos fazer uma leitura, melhor dizendo, simplista das escrituras e achando que a escritura só tem somente um tipo textual, narrativo, um gênero textual, certo? E que todas as figuras de linguagem que são postas devam ser interpretadas de forma literais. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos compreender, tá? Nós precisamos compreender. Eu estou falando isso e está me vindo à memória outro gênero, né? Textual, ou apocalíptico, né? Onde você vai ter elementos da apocalíptica nos textos, né? Entendeu? Como, por exemplo, figuras, né, de linguagem bem características do gênero apocalíptico, né? Que são aquelas questões de sol escurecerá, estrelas cairão, entendeu? E muitos tentam ver nisso uma literalidade, enquanto não percebem que isso aí são formas de descrever uma visitação de Deus em ira. Então veja só, não quer dizer que a visitação de Deus não irá existir em ira, tá? Mas quer dizer o quê? Que o profeta, certo? O escritor sacro, quando ele escreveu sobre isso, ele usou uma figura de linguagem para descrever a ideia de intensidade. Intensidade, certo? Ou seja, Deus visitará, e essa visitação se equivale a isto. Então, essas coisas são interessantes se nós observemos, irmãos, tá? Então, eu espero que o Senhor Deus esteja abençoando, e através desse vídeo, né, que a gente seja despertado, irmãos, a estudarmos hermenêutica, certo? Mas é isso que eu quero que vocês entendam também. Quando eu falo estudarmos hermenêutica, eu não estou falando lermos a história da hermenêutica. Isso é bom. É bom a gente saber como era uma perspectiva de interpretação que utilizava-se, baseava-se em alegoria. É interessante que a gente também perceba como era a outra interpretação, uma mais literal. É interessante que a gente saiba o que era quadriga. É interessante que a gente saiba como é que Filo vai influenciar na interpretação tanto judaica como em alguns pais da igreja. Não é? É interessante a gente ter essa noção de perspectiva de interpretação, Mas o que eu estou me referindo aqui é a gente trabalhar a hermenêutica sabendo utilizar as ferramentas, tá? Eu até aconselho os irmãos, se os irmãos assim quiserem, que os irmãos procurem, né? No YouTube temos vídeos de como compreender um texto, entendeu? Que são úteis, porque até me ensina também a como compreender um texto na vida secular, né? Deixa eu usar esse termo. Uso esse termo que fica mais fácil compreender, tá? No meu dia a dia, né? Em textos que não são necessariamente os textos sagrados, não é? Para que eu possa saber o que é um tipo textual, um gênero textual, figuras de linguagem. Ou seja, são vídeos, são aulas que me ajudam a como compreender um texto. E que também, quando eu aprendo isso,
o próprio tratamento que eu vou usar com a escritura vai ser um tratamento cuidadoso, né? Vai ser levando em consideração isso. Eu vou procurar saber o que é um contexto histórico, como é que era a situação sociológica, a situação política, como era a perspectiva cultural, entendeu? Qual era essa formatação que eles tinham, certo? Os ouvintes originais, não é? Isso aí vai me ajudar a compreender um bocado de coisa, irmãos, tá? Um bocado de coisa, tá bom? Então que Deus nos abençoe e volto a dizer, a ideia aqui só foi dar uma pincelada de algo que no meu modo de ver, eu acho que é bom nós sabermos, tá bom? Que Deus abençoe a cada um.